Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Entrevista Especial. O falecimento do apresentador Cid Moreira, aos 97 anos, marca o fim de uma era na comunicação brasileira, mas também traz à tona os conflitos familiares que envolvem a sua herança, estimada em 60 milhões de reais. Foi revelado que Cid excluiu os filhos, Rodrigo e Roger Moreira. Para a gente entender melhor esse assunto, vamos conhecer e conversar agora a advogada Aline Avelar, especialista em direito das famílias e sucessões. Aline, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme falar contigo. Olá, Tabata, o prazer é meu. Olá para todos os nossos espectadores aí. E sim, mais um caso midiático e complexo envolvendo as relações familiares quando se trata de sucessão, né? Há pouco tempo nós acompanhamos o caso do Gugu, que também deixou o testamento, né? Com algumas brechas que precisariam ter sido sanadas ainda em vida. Logo após veio do apresentador Silvio Santos, que a gente não ouviu questionamentos, e agora do Cid Moreira, né? Então é sempre importante, quando se trata de um planejamento sucessório feito através de um testamento, ter o acompanhamento de um especialista para sanar essas pendências e não ter esse tipo de questionamento que está tendo agora na do apresentador Cid Moreira, que deserdou os filhos Roger e Rodrigo através de um testamento público. No entanto, a coisa não funciona muito bem assim, né? A gente, para deserdar um filho ou para considerar esse filho indigno, a gente precisa preencher alguns requisitos. Ainda que esses filhos eles aleguem aí uma dilapidação do patrimônio feito pela companheira, né, a Fátima, eles não poderiam ter sido simplesmente deserdados a bel prazer sem preencher os requisitos do nosso Código Civil. Então, a gente vai passar aí a acompanhar se eles podem questionar esse testamento, se eles vão conseguir. Mas a gente tem tanto brechas para que eles consigam anular esse testamento, como para que não consigam. Por quê? Porque essa disputa com a prole dele, né, o Cid Moreira e os dois filhos, ela vem desde vida, né? Eles já tiveram aí problemas jurídicos, enquanto o apresentador ainda estava vivo. Eles pediram a interdição desse apresentador, eles não conseguiram, porque foi comprovada a sanidade dele, e também pediram para analisar essa questão da dilapidação, porque, segundo eles, a companheira estava vendendo o patrimônio do Cid. Só que ele ainda estava vivo, ele tem justificado que ele tinha atestados médicos que comprovavam essa sanidade dele. Então, a gente tem um longo processo aí pela frente, porque esse testamento ele vai ser aberto, né, registrado, preenchido todos os requisitos da formalidade dele, ele vai ser registrado para cumprimento. E nesse momento, os filhos vão precisar ingressar com uma nova ação judicial para impugnar o teor desse testamento. Só que ainda em vida, um dos filhos acusou o apresentador de estupro, de abuso sexual. Então, ele imputou ao apresentador um crime. Se resta comprovado isso por parte da companheira Fátima, se ela comprovar que eles imputaram um crime contra a honra do apresentador, pode ser que sim, eles consigam não anular, ela consiga que não seja anulado esse testamento. Mas por serem herdeiros necessários, eles têm direito a essa herança. Então, se não restar comprovado nenhum crime doloso contra a vida ou contra a honra do apresentador, esse testamento ele vai seguir adiante, ele vai ser anulado. Então, ele não vai seguir, né? No caso, ele vai ser anulado e os herdeiros vão ter direitos como os herdeiros necessários que são a esse patrimônio estimado em 60 milhões do apresentador. Então, a gente ainda vai ter uma disputa aí para provar ou não se houve alguma causa de indignidade ou de deserdação. Pois é, tudo muito polêmico, né? São 60 milhões de reais.
em jogo, sendo disputados aí na justiça. Os filhos ainda acusaram a esposa do apresentador, a Fátima Sampaio Moreira, de má gestão do patrimônio. Levantaram ainda questões sobre o abandono afetivo e possíveis direitos sucessórios. Nesse caso, como você bem disse, né, tem que comprovar se os filhos são indignos, porque o que a lei prevê no caso de testamento e os direitos dos filhos? Tabata, esses filhos eles são considerados herdeiros necessários e, por lei, eles teriam direito à herança, a depender do regime de bens que ele teria reconhecido com a Fátima, a 50% desse patrimônio, seria dividido entre os dois. Caso eles sejam considerados deserdados ou indignos mesmo, ela vai passar a ter direito à totalidade desse patrimônio. Agora, caso não seja, esse testamento seja anulado, vai ser cumprido com a ordem da avocação da sucessão pelo Código Civil, onde que eles vão herdar. Ainda que eles tenham entrado com um processo de abandono afetivo, tentando interditar o apresentador, isso por si só não é suficiente para que eles fossem deserdados. Então, é necessário verificar se realmente preencheu os requisitos para deserdação, seja um crime contra a vida do apresentador, relação ilícita com essa companheira. Então, se preencheu esses requisitos, eles poderão sim ser deserdados. A viúva, ela pode invocar a deserdação dos filhos no processo de inventário? Ela não pode trazer isso porque isso devia ter sido comprovado pelo CID. Então, ela pode provar que eles são considerados indignos, mas ela não tem poderes para deserdar os filhos dele com base nesses processos que eles tiveram em vida. Então, ela não tem essa autonomia. Ela pode, sim, no questionamento na impugnação do testamento, provar essa indignidade e, assim, conseguir que esse testamento não seja anulado. Mas deserdar, ela não tem esse poder. Quanto tempo, mais ou menos, pode durar esse processo todo, Aline? Olha, partindo da demora que é o nosso judiciário, são anos que esse processo pode se perpetuar aí. É mais um exemplo do quanto é importante o planejamento de forma bem executada, né? Porque nesse caso, em que pese ele ter tentado realizar esse planejamento, ele deixou brechas no que tange a essa comprovação ou não da deserdação. Porque parece, eu vou simplesmente deserdar. Não é um caso assim simples, que a pessoa pode simplesmente deserdar os filhos. Então, precisa ser comprovado, ainda mais que aqui ele renovava esse testamento de ano em ano com laudos que provavam a sanidade mental dele. Então, aqui acaba deixando mais selada essa questão que era a última vontade dele mesmo, mas precisa, ainda que seja a última vontade dele, para ser respeitado, precisa cumprir esses requisitos. Pois é, muitas brechas deixadas, né? Tá aí a importância de buscar um advogado especialista no assunto para acabar também não deixando um problema depois, né? Para os filhos, para outros familiares, porque que dor de cabeça, anos e anos de processo. Aline, muito obrigada. Pode falar. Sem falar que eles pediram a gratuidade de justiça, esses filhos, no processo de inventário, alegando que eles são pobres nos termos da lei. Então, a gente está falando de um patrimônio de 60 milhões, onde os herdeiros pedem a gratuidade, né? Claro que vai ser analisado conforme a realidade fática deles, né? Mas chega a ser um pouquinho até cômico a gente pedir a gratuidade de justiça, que é um benefício concedido a quem não tem condições de pagar as custas judiciais, quando a gente se refere a um patrimônio tão alto, né, Tabata? Meu Deus, com certeza. Mais uma polêmica, né? Aline, muito obrigada pela entrevista, por tirar as nossas dúvidas. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Até a próxima. Obrigada, Tabata. Imagina, Tchau. até. E uma entrevista especial fica por aqui. Vamos continuar acompanhando toda essa polêmica, hein? Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.